Boa tarde. Hoje é sábado, 25 de outubro, e nós atualizamos agora as principais notícias do Brasil e do mundo nessa edição pequena, mas importante do Agora CNN. E a gente começa falando da expectativa enorme para o encontro amanhã de Lula e Donald Trump. Vai ser na Malásia, no final da tarde da Malásia, mas nas primeiras horas aqui do Brasil. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, se disse otimista com esse encontro. Para ele, um desdobramento da reunião pode ser a suspensão temporária da sobretaxa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, ou um aumento na lista de setores excluídos do tarifaço. Alban espera avanços na negociação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. O que ele disse ao Daniel Rittner, nosso chefe aqui de Brasília? Abre aspas, estamos otimistas, principalmente para que haja uma suspensão do tarifaço, mesmo que temporária, e confiantes de haver um aumento do rol de exceções, fecha aspas. Alban lembrou que, apesar da crise deflagrada entre os dois governos, o empresariado não deixou de se mobilizar pela normalização das relações comerciais. O empresariado americano e o brasileiro também. E ainda na Malásia, o presidente Lula disse que chamaria Trump para comer um pedaço de bolo em comemoração ao aniversário dele, que será na próxima segunda-feira. Lula completará 80 anos, um dia depois do encontro com Donald Trump. Convidar o Trump pro bolo ou não? Ei? Vai convidar o Trump pro bolo ou não? Eu acho que ele pode comer um pedacinho do bolo. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está disposto a se encontrar com o líder também da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A bordo do avião presidencial Air Force One, Trump disse que estaria 100% aberto ao encontro e que ele se dá muito bem com Kim Jong-un. Lembrem que eles já tiveram encontro no mandato anterior de Donald Trump. O presidente americano está na Malásia, em visita de Estado pela Ásia, e de lá ele seguirá a viagem para o Japão e para a Coreia do Sul, onde deve se reunir com o presidente chinês Xi Jinping. Autoridades americanas também consideram, mas não confirmam, uma visita à zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. Foi lá, como eu lembrei há pouco, que Donald Trump cumprimentou Kim Jong-un durante o primeiro governo do republicano. E ainda no cenário internacional, a ditadura de Nicolás Maduro entrou na justiça para tirar a nacionalidade do opositor Leopoldo Lopes. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, tem as informações ao vivo de Buenos Aires. Luciana, conta para a gente o que tem feito Nicolás Maduro nesse momento. A gente tem visto que tem tentado retalhar um adversário, mas também está bastante temeroso com o ataque americano. Pois é, Uribe, com essa escalada de tensões no Caribe, Leopoldo Lopes deu declarações que foram vistas pelo regime de Nicolás Maduro como uma traição à pátria, e essa é a alegação para essa decisão que foi anunciada pela vice-presidente da Venezuela, que afirmou que Nicolás Maduro apresentou um recurso no Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela para que a nacionalidade de Leopoldo Lopes, que já foi um dos líderes opositores mais importantes da Venezuela, fosse retirada. Segundo o regime de Nicolás Maduro, ele está promovendo um bloqueio econômico permanente contra a Venezuela, fazendo uma chamada à invasão militar do país e pedindo para que venezuelanos sejam assassinados em cumplicidade com governos inimigos estrangeiros. E por isso, então, eles vão pedir a retirada da nacionalidade de Leopoldo Lopes, o que não é permitido pela Constituição, que afirma que todos os venezuelanos nascidos no país têm direito automático à nacionalidade venezuelana. Em entrevista recente à CNN, Leopoldo Lopes disse que é necessário exercer uma pressão pela força contra o regime de Nicolás Maduro e diz que quem tem a capacidade de fazer isso é os Estados Unidos. Ele qualifica o atual regime como uma narco-ditadura, seguindo o tom
do governo de Donald Trump, que afirma que Nicolás Maduro é o líder de um cartel de tráfico de drogas, o famoso Cartel de los Soles, sobre o qual, é importante dizer, não existe um consenso sobre a existência, que seria um cartel institucionalizado praticamente na Venezuela. Lopes fez um pronunciamento nas redes sociais depois desse anúncio de Delcy Rodrigues. Ele diz que o ditador, nas palavras dele, Nicolás Maduro, está tornando ele o primeiro cidadão que vai ter a identidade, né, a nacionalidade retirada. Diz que o crime dele é dizer o que milhões de venezuelanos pensam e sentem, que é preciso apelar a todos os caminhos para sair da ditadura, e diz nessa postagem que está de acordo com ações militares no território nacional dirigidas a desmantelar justamente o Cartel de los Soles, que seria esse cartel liderado por Nicolás Maduro. E nesse post, Uribe, ele também termina falando: falta pouco, Maduro vai cair. Enfim, essa foi a defesa dele depois desse anúncio feito pelo regime venezuelano. Lembrando que Leopoldo Lopes foi um dos principais líderes da oposição venezuelana. Ele foi acusado de chamar a violência por convocação de protestos em 2014, acabou preso e foi para a prisão domiciliar. Em 2019, ele consegue escapar da prisão domiciliar e se refugia na Embaixada da Espanha, até que consegue fugir, se exilar na Espanha, onde está agora, ainda como um líder opositor, e agora pode ter, então, a nacionalidade retirada pelo regime de Nicolás Maduro. A gente tem uma situação bastante tensa por lá. Inclusive, Luciana Tadeu, em entrevista à CNN Brasil essa semana, Leopoldo Lopes disse que apoia as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela. Vamos ver esse trecho. What's been worrying us for years is the destruction of the country. Venezuela was one of the most prosperous countries in Latin America, and now it's only comparable to the poorest countries like Haiti. And I believe that I fully support what the United States is doing now. What I hope is that we reach a point where either the regime crumbles, because I know that not all of the people within the military and within the structure are fully backing Maduro, or that we have a massive response of the Venezuelan people in support. And I think that both could happen. Vamos voltar aos assuntos nacionais. Minas Gerais registrou os primeiros casos suspeitos de sarampo em 2025. As ocorrências foram identificadas em 2 crianças de Uberlândia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, elas apresentaram sintomas compatíveis com a doença e não têm registro vacinal. Por isso que é importante você vacinar as crianças. Os casos estão sendo investigados pelas equipes de vigilância epidemiológica do município e do estado. Minas Gerais não registrava episódios contraídos no local em que foi feito o diagnóstico desde 2020. A doença pode ser prevenida com 2 doses de vacina e costuma causar febre alta, tosse, coriza e manchas vermelhas pelo corpo. Esse movimento anti-vax não faz sentido nenhum. Vacinem vocês próprios e seus filhos. Uma troca de tiros entre a polícia militar e homens suspeitos de tráfico de drogas acabou com 2 mortos em um ônibus incendiado em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento encontrou um veículo suspeito. Ao anunciar a abordagem, o grupo já começou a atirar contra os policiais. 2 homens morreram. Um deles seria um integrante do PCC. Depois do tiroteio, 3 suspeitos fugiram. Foram eles que atearam fogo no ônibus e vocês veem as imagens agora. A Polícia Militar afirma que o grupo ainda teria tentado incendiar um outro veículo. Dentro do carro foram encontradas drogas e armas. O governo de São Paulo lançou um novo plano para conter a crise hídrica no estado, que prevê controle na pressão e até um rodízio em um cenário mais extremo. Vocês lembram da crise hídrica de São Paulo? Já faz bastante tempo. Essa medida acontece após o nível do sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento na Grande São Paulo,
atingir o pior índice desde 2015. Quem explica esse cenário para a gente é o nosso repórter, o Bruno Teixeira. Com as restrições, a estimativa é economizar até 8.000 litros de água por segundo. A proposta foi estabelecida depois que o sistema Cantareira registrou o pior índice desde 2015. Com isso, a SP Águas declarou escassez hídrica nas duas principais bacias que abastecem o estado de São Paulo e suspendeu novas outorgas de água no território paulista. O plano apresentado nesta sexta-feira prevê o controle na pressão da água para evitar perdas ao longo do dia, chamado regime diferenciado de abastecimento, que é uma redução da água entre os horários das 8 da manhã às 4 da tarde, até um formato de rodízio para impedir que os sistemas cheguem ao nível morto. Além disso, foram criadas 7 faixas de controle para a operação da distribuição da água. Essa divisão, que indica níveis de criticidade, determina as medidas a serem adotadas pelas autoridades em cada situação, que vão desde ações preventivas até medidas emergenciais. É preciso chover em cima do sistema Cantareira, esse é o grande problema, e tentem economizar água para não chegarmos a um rodízio. E sobre esportes, no Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, na Indonésia, a nossa Flávia Saraiva passou perto de conseguir um lugar no pódio. A brasileira conquistou a 4ª colocação na trave, com 13.900 pontos, perdendo a medalha de bronze para a japonesa Aiko Sugihara. A prata ficou com a Argélia e o ouro com a China. E a seleção brasileira feminina venceu a Inglaterra por 2-1 em um amistoso realizado em Manchester. Com uma menos em campo, o Brasil derrotou a atual campeã da Eurocopa Feminina. A Bia Zanerato abriu o placar, a do dia ampliou e a Stanway, de pênalti, diminuiu para as inglesas. A equipe de Arthur Elias volta a campo no dia 28 de outubro em amistoso contra a Itália, na cidade de Parma. E no tênis, a nova sensação brasileira, o João Fonseca, conquistou vaga na grande final do ATP 500 da Basileia. O tenista de apenas 19 anos derrotou o espanhol Jaume Muñar por 2-0. João Fonseca é o primeiro brasileiro a conseguir o feito de chegar à decisão de um ATP 500. Na final, Fonseca encara o espanhol Alejandro Davidotti Fokina. A decisão, que vale o título do ATP suíço, acontece neste domingo. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA e eu volto mais tarde em uma edição mais completa para te atualizar sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Até mais tarde.